Olá pessoal, bom dia. Pessoal, é o seguinte, eu resolvi gravar essa aula porque na nossa web aula passada, quarta-feira, né, eu tive problema, né, terminou que não gravou a web aula, né, e aí eu vou gravar essa aula para mostrar o mesmo conteúdo que a gente abordou lá na web aula, né, e aí ficar disponível para vocês, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal, como a gente comentou lá na web aula, né, a ideia é a gente ver um pouquinho, introdução bem básica, bem rápido realmente do Spring, depois a gente vai ver um pouquinho mais detalhado em outros momentos, né? E aí vamos entrar realmente no Spring Data, para ver realmente a parte de persistência no Spring Data. Certo? E aí, assim, eu já conversei com vocês também lá na aula, a maioria das pessoas já tem pelo menos um básico do conhecimento do JPA lá, de Banco de Dados 2, né? Algumas pessoas a gente conversou lá que não ainda estavam pagando já Banco de Dados, estavam pagando ainda Banco de Dados 2, né? Acho que era o Evans e o Jadson, se não me engano. Então a ideia é que a gente parta, assim como isso aqui é a parte mais nova, né, do conteúdo, então a ideia é partir primeiro disso aqui, do Spring Data, JPA, mas eu já disponibilizei para vocês também os materiais complementares, que aí tem todo, na sala de aula dessa semana, né, tem todo o conteúdo da parte de JPA, certo? Então a ideia é que vocês, se tiver alguma dúvida com JPA, todos os slides e vídeos, né, e gravações estão lá também na sala de aula. Então a ideia é que vocês dêem uma olhada lá no material, no vídeo, nos slides, e vejam se consegue tirar as dúvidas de vocês referente ao JPA. Caso não consiga, a gente tenta marcar um outro momento para conversar um pouquinho mais sobre o JPA especificamente, certo? Mas aí a ideia hoje é tentar focar em Spring Data JPA, certo? Vamos lá um pouquinho. Então, Spring, como é que ele surgiu, né? E o que é, né? O Spring é um framework Java, né? Um framework leve, leve no sentido aqui de que ajuda o desenvolvedor a configurar de forma mais fácil, né, suas aplicações. E ele é um framework que a gente pode trabalhar, pode construir aplicações tanto standalone como linha de comando, né? Como também aplicações web ou Java EE, tendo mais recursos, né? Então existem várias possibilidades realmente com o framework Java EE, um framework Spring. A gente também pode dizer que o framework Spring ele é um conjunto de projetos, também ele é composto de vários projetos referentes a vários assuntos diferentes, né? E também ele é um framework que é open source também, né? É importante. Então a ideia dele é, como eu falei para vocês, pretende facilitar o desenvolvimento, né, fornecendo muitas funcionalidades e aí tentar com poucas configurações que a gente utilize essas funcionalidades. Ele usa fortemente o conceito que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o conceito de inversão de controle ou injeção de dependência, né? Vocês devem ter visto isso aqui um pouquinho lá em padrões de projeto, o professor Giuseppe, né? Mas isso aqui é um conceito um princípio bem interessante, e reconhecido de boas práticas, né, para a gente configurar de projeto de codificação, né? Então ele é focado basicamente nisso aqui. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui mais para frente. Então um pouquinho de história, pessoal. O framework Spring ele teve origem lá no ano mais ou menos 2002, e aí teve o seu pontapé inicial com o lançamento de um livro do Rod Johnson, né? Na verdade foi uma sequência de livros, né? Que tem essa série aqui, Expert One. Esse aqui era o Java EE, um projeto de desenvolvimento, né? Então ele faz algumas críticas do desenvolvimento do Java EE, que era, na época principalmente, o Java era muito mais engessado, hoje está bem diferente, bem mais simples, né? Mas ele fez várias críticas na época da complexidade para se trabalhar com Java EE, né? E aí ele forneceu os princípios, né, as ideias iniciais para esse framework que depois se tornaria o Spring. Então foi a partir dessas publicações do Rod Johnson. E atualmente, só vocês terem uma ideia de como
Spring é muito utilizado na comunidade Java, né? Em 2020 foi feita aqui uma pesquisa, eu até mostrei para vocês um pouquinho, duas pesquisas lá na primeira aula, né? Uma foi do Stack Overflow, que também mostra lá também que o Spring era um dos frameworks usados, né, mais usados também, pela comunidade em geral, não só Java, e essa aqui é uma pesquisa específica do Java, né? A comunidade trabalha com Java. E aí nessa comunidade Java, o framework Spring é usado por mais ou menos 60% dessa comunidade. Então é muito usado na comunidade Java. E aí ele tem vários, como eu falei para você, ele tem, o framework, o Spring, né, ele é dividido em vários módulos, né? Tem o Spring Core com algumas funcionalidades mais principais, né? Spring a parte de mensagens, Spring a parte de orientação a aspectos, a parte de Spring MVC, que é Spring Web, e Spring Data, né, que é para a camada de persistência, que a gente vai focar justamente hoje. Essa é a versão 5 é atual, certo? Então Spring Data, mais especificamente agora no Spring Data. No Spring Data é um desses vários projetos que existem no Spring, que tem como objetivo simplificar o acesso a tecnologias de armazenamento de dados, né? E ele fornece apoio tanto para as tecnologias relacionais, os bancos de dados relacionais, MySQL, PostgreSQL, etc., como também os não relacionais, os NoSQL, né, o NoSQL, por exemplo, MongoDB, Redis, entre outros, né? E aqui, pessoal, é uma ideia para a gente tentar entender o seguinte. O Spring Data JPA ele é como se fosse uma camada, né, uma camada de abstração que traz para a gente novas funcionalidades em cima, assim, como base ele tem lá tudo do JPA, certo? A base dele ele vai funcionar em cima do provedor JPA, por exemplo, o Hibernate, né? Então ele vai usar todas as funcionalidades por baixo do JPA e aí vai fornecer para a gente aqui algumas camadas com outras funcionalidades que a gente normalmente precisa tratar quando usa uma persistência com o JPA, por exemplo, certo? Então o Spring ele possui Spring Data, né? Dentro do Spring Data ele possui outros projetos também, justamente para abarcar esses vários tipos de bancos de dados diferentes, né? Então veja que ele tem um projeto para cada tipo de banco de dados e acesso, né? Até, por exemplo, o LDAP, né? Um MongoDB, banco de dados do tipo chave-valor, dentre outros, certo? Então tem vários. Assim, só o Spring, o framework Spring, ele já tem para o JPA puro, ele já tem um ótimo suporte, né? Já facilita bastante o trabalho com JPA puro. Mas aí o projeto Spring Data JPA a gente vai ver que traz coisas, traz algumas funcionalidades, algumas ajudas que são bem interessantes, né? O Spring Data JPA ele adiciona, como eu falei para vocês, uma camada acima do JPA. E aí ele utiliza, como eu falei para vocês, tudo do JPA, né? Por baixo ele utiliza, por exemplo, a questão do mapeamento das associações, das entidades, o gerenciamento do ciclo de vida das entidades, né? As queries, JPQL, ele pode usar tudo isso aí também. E ele traz também algumas funcionalidades novas, né? Por exemplo, uma bem interessante é a questão da implementação que ele faz do padrão repository. E a gente faz isso aqui tudo basicamente quase sem código, né? A gente programa mais, vocês vão ver que nós programamos mais para interface, né? Fazemos uma interface, dizemos o que essa interface tem que ter, e ele fornece para a gente aqui a implementação dessa interface. Aqui está um linkzinho com a explicação para quem não conhece o padrão repository, né? Mas basicamente esse padrão repository é um padrão que ele traz para a gente aqui algumas funcionalidades que a gente sempre precisa implementar, normalmente ligada àquela ideia de CRUD, né? A gente sempre precisa normalmente para trabalhar com um banco um método que vai salvar, né? Um método que vai excluir, alterar e alguns métodos de consulta também, né? Então tudo isso aí o repository ele já traz para a gente, certo? Já facilita a vida do desenvolvedor. Ele também traz para a gente uma coisa muito interessante, que é a criação de consultas, queries, né? A partir dos nomes dos métodos, né? Então a gente seguindo um padrão, ele tem um padrão definido, né? E aqui nesse link aqui, esse artigozinho, vocês vão ver
muito desse padrão. Vocês podem dar uma olhada nesse link, é interessante que veja esse link para ver o padrão das informação dessas queries, né? E aí esse nome aqui, e aí esse tipo de funcionalidade que o Spring Data fornece, ele dá o nome de queries derivadas, né? Derived queries, né? Então a ideia é que a gente forma um método da consulta que eu quero, seguindo esse padrão, né, de formação do nome, e aí seguindo esse padrão, ele na nossa interface, né, o Spring Data ele vai fornecer para a gente já a implementação dessa consulta, certo? E além disso, pessoal, ele não só permite dessa forma não, porque aqui a gente tem que seguir uma formatação mais rígida do formato do nome do método. Além disso, também a gente pode usar, a gente vai ver aqui outros tipos de métodos que a gente especifica lá a consulta, usando, por exemplo, o JPQL do JPA, ou, por exemplo, queries nativas que a gente coloca direto uma consulta do banco mesmo, como é que seria. Isso tudo na interface, certo? Então a gente tem essas possibilidades aqui de criação de queries. E aí, basicamente, pessoal, o Spring Data fornece para a gente aqui 3 interfaces com funcionalidades diferentes que a gente deve implementar alguma delas, certo? Então, para ter uma ideia aqui, existe uma interface mãe, assim, que é a interface repository, né? Dessa interface, quem estende dela, a primeira camada seria o CRUD, o CRUD repository. E nesse caso, o CRUD repository vai trazer para a gente justamente essas funcionalidades básicas do CRUD, de salvar os métodos, né? Salvar, alterar, consultar, editar, certo? Vai ser basicamente isso. E estende também desse CRUD JPA uma outra interface, né, que traz outras funcionalidades, que é o Page and Sorting, né, repository, ou seja, ele vai trazer ordenação, né, ordenação e paginação também para nossas aplicações, certo? Então ele vai ter tudo que o CRUD tem, CRUD repository, mas questão de paginação e ordenação, né? E mais abaixo ainda a gente ainda tem o outro interface, que é a JPA repository, certo? Que a gente vai ver um pouquinho sobre o que ela possibilita. Vamos ver cada uma dessas. Então a interface CRUD, como eu falei para vocês, ela traz operações de criar, ler, atualizar e excluir, certo? Além de algumas consultas. E o Page and Sort, como eu falei para vocês, ele traz tudo isso, né? Mas traz também a possibilidade de ordenar e recuperar através de páginas, né, os dados. E sim, e o JPA Repository, como eu falei para vocês, ele estende o Page and Sorter, né? E aí adiciona, além disso aí, ele adiciona a possibilidade de fazer inserções ou exclusões em lote, ou seja, você consegue excluir e inserir vários registros de uma mesma vez, né? Em lote, num lote só, certo? Então, falar um pouquinho sobre os repositórios, né? Então, a ideia do Spring Data JPA é a gente definir um repositório específico para cada entidade do domínio que eu tenho, né? Por exemplo, nosso exemplo lá nosso trabalho do projeto, que é a livraria, né, online, loja de livros online. A ideia é que, vamos dizer que eu tenho um conceito, por exemplo, de livro, autor, por exemplo. Então, a ideia é que eu tenho um repositório para o livro, um repositório para autor, certo? E aí, como é que eu faço isso? Eu crio uma interface. Lembra que eu mostrei para vocês ali um slide anterior, que são 3 possibilidades de interface que o Spring Data fornece para a gente. Então, a gente precisa criar uma interface específica do nosso domínio, e essa interface ela vai estender, né, uma daquelas 3 interfaces que eu mostrei para vocês, dependendo do que você quer de funcionalidade, né? E aí você adiciona, além dessa extensão, né, da outra interface, você também adiciona uma anotação @repository, que vai marcar que aquilo ali vai ser o repositório também. E aí deve-se especificar a entidade, né? A gente vai ver um pouquinho na definição, né? Qual a entidade que vai ser esse repositório e qual a chave primária dele. E aí também nesse repositório específico aqui de cada entidade, eu também vou listar, né, as consultas que eu quero, né, que o repositório disponibilize. Né, e aí pode ser através de derived queries, como eu falei para vocês, através do JPQL, eu vou colocar lá a consulta específica que eu quero. Ou também queries nativas, que seria através de consultas como se fosse a consulta realmente no banco mesmo, usando tabela em vez das entidades do JPQL. E aí eu faço isso usando uma anotaçãozinha query no método da interface. Vamos ver aqui um exemplo que fica mais claro, certo? Esse exemplozinho aqui, pessoal, é nosso exemplo da entidade livro, né? Então eu tenho aqui a entidade livro com alguns campos, né? O ID, que é a chave primária dele, título, preço,
Pessoal, só algumas orientações para vocês, que eu vi em alguns trabalhos, né? É sempre uma boa prática aqui a gente usar a chave primária, o tipo que a gente chama o tipo empacotador, né? Em vez de usar o integer, usa o int, usa o integer, né? For usar o long, usa o long como o empacotador long, certo? É mais interessante. E também quando a gente usa questão de valores numéricos, principalmente monetários, tal, de preço, por exemplo, o mais indicado é usar realmente esses tipos aqui apropriados, né? O Big Decimal, por exemplo, é um deles, certo? Então vamos lá, eu tenho a entidade de livro aqui que se associa com os autores, né? Uma associação tipo muitos para muitos. E vamos lá, e aí como é que eu faço? Eu tenho essa entidade, então o que é que eu preciso? Criar primeiro uma interface específica para essa entidade, né? Então eu vou aqui criar uma interface, e aí eu vou dar um nome para ela, no caso aqui, livro repositório, né? Posso colocar qualquer nome. E o importante é que ela, primeiro, ela tem que estender uma daquelas 3 interfaces do JPA, do Spring Data JPA, e é que eu estou usando aquela interface CRUD, né? CRUD Repository. E aí veja que eu tenho que definir aqui qual é a minha entidade, então eu digo que a entidade é o livro desse repositório, e a chave primária dele é do tipo integer, certo? Pronto, aqui eu já estendi, o que é que eu preciso mais? Colocar a anotação aqui, repository, aqui na interface. E aí o que é que eu preciso definir mais aqui? Eu preciso definir aqui se eu quiser listar alguma query específica dessa entidade, né? Só lembrando que ele já fornece para a gente aqui aqueles métodos de salvar, né? De editar, excluir. Já está disponível para a gente, não precisa fazer nada, especificar nada. E também já fornece para a gente aqui uma consulta que ele traz todas as entidades, né, do banco, que seria o find all, o método find all. Ele já traz para a gente isso aí também. Então, só os outros métodos que são mais específicos que a gente precisa definir aqui. Então, veja que eu defini aqui um método usando uma query derivada também, que eu falei para vocês, né? Seguindo aqui o padrão do nome do método. Então, eu coloquei aqui, no caso, find by. Então, eu quero que faça uma pesquisa por algum campo aqui da minha entidade. Nesse caso aqui, eu estou usando o campo título. Veja aqui o título, certo? E aí, nesse caso, como eu estou pesquisando pelo título, o título é o que? Um string. Então, eu vou passar aqui o parâmetro que eu quero pesquisar, que é o string, que é um nome de título. E aí o que ele vai devolver? Ele vai devolver uma lista de livros, certo? Então, com isso aqui, eu vou colocar só isso aqui na minha entidade, na minha interface do repositório. E aí, com isso aqui, como uma query derivada, que eu segui o padrão exato que ele me indica, né? Vocês vão ver naquele link que eu coloquei para vocês nos slides anteriores. Com isso aqui, ele vai fornecer para a gente já toda a funcionalidade de consultar os livros pelo título do livro, ok? E aí eu posso fazer outras possibilidades aqui também, tá bom? E aí beleza, eu fiz, o que é que eu criei? Criei minha entidade, certo? Primeiro passo, criei o repositório dessa entidade, desse domínio, ok? Criei o repositório dela já. Agora eu vou usar esse repositório para poder salvar realmente e consultar os dados no banco, certo? Como é que eu faço isso? Essa classe aqui, o Spring, já quando você cria lá usando o initializer, né? Só mostrar para vocês aqui um pouquinho. A gente tem duas possibilidades de criar, para criar os projetos, né, no Spring. Deixa eu colocar aqui o Spring. O site do Spring é esse aqui, spring.io. E aí tem tudo que vocês precisam de informação lá do Spring, também está aqui. Aqui nós temos projetos, como eu falei para vocês, tem vários projetos diferentes, né? Aqui o Spring Data que a gente está usando agora, está discutindo. E aqui embaixo tem algumas ferramentas de desenvolvimento. Certo? Então eu estou indicando para vocês que usem essa Spring Data Tools aqui, Spring Tools 4 aqui, e tem outra ferramenta aqui que é o Spring Initializer, e isso aqui você pode usar tanto aqui nesse modo web, como também direto aqui na ferramenta, também tem essa possibilidade, certo? O que é que isso aqui vai possibilitar para a gente? Vamos acessar aqui. Isso aqui vai possibilitar a geração do projeto, toda a estrutura do projeto, a configuração do projeto de forma simplificada para a gente. Então a gente gera o projeto aqui, e aí é só trabalhar segundo o projeto como ele está organizado, né? O que eu vou colocar aqui? O meu projeto eu vou especificar quais o gerenciador de dependências dele e de build, né? Nesse caso aqui a gente vai usar mais o Maven. A linguagem Java, que é a que vai usar mais, né? A versão do Spring Boot também. E aqui a gente especifica os dados do projeto, né? Qual o nome group, do artefato, né? O pacote. O empacotamento pode ser tanto o A, que é para o web, né, como o já. Isso aqui é para você criar um pacote que vai ser implantado no servidor web, certo? Por exemplo, o Tomcat, ou dentre outros. E aqui eu posso também empacotar tipo já. Vamos usar primeiro esse.
E aqui eu especifico também a versão do Java, certo? A outra coisa interessante é essa parte aqui que tem as dependências, né? As dependências que eu preciso no meu projeto. Nesse caso aqui, qual é que eu vou usar? Eu vou usar o Spring Data JPA, ele já mostra aqui para mim. Então seleciono aqui, se eu tiver algum banco de dados também eu posso colocar aqui, MySQL, é o driver do MySQL, já traz também aqui. Então pronto, basicamente eu vou precisar dessas duas dependências para essa parte de persistência agora. E é só gerar aqui o projeto, ele vai gerar e vai gerar para a gente aqui um arquivozinho .zip. A gente descompacta esse arquivo zip na nossa máquina e aí pode importar no nossa ferramenta, né, no Eclipse ou no Spring Tools. A gente pode importar como um projeto do tipo Maven, certo? Depois de descompactado. Isso aqui também pode ser feito, pessoal, como falei para vocês, diretamente no Spring Data, no Spring Tools, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Pronto, pessoal, isso aqui é a cara do Spring Tools, né? É uma versão do Eclipse, né? Para quem conhece já o Eclipse. Existem outras possibilidades também que você vai baixar lá, né? Você, pessoal, pode usar também o VS Code também. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura do projeto que ele gera pra gente. Né? Como a gente definiu que é um projeto Maven, e a gente definiu lá as dependências, ele já colocou aqui pra gente também as dependências. Uma dependência é o Spring Boot Starter JPA, Data JPA, né? E o outro é o conector do driver do banco. Pronto, basicamente eu vou precisar só dessas duas aqui, duas dependências. E aí tem a configuração do projeto também tem uma outra pasta aqui, um outro arquivo importante, que é o Applications Properties, né? Esse arquivozinho aqui. Nesse arquivo aqui, só lembrar um pouquinho quem viu a parte de JPA, né? Quem viu o JPA, vamos lembrar um pouquinho lá que a gente trabalha com JPA, ele vai ter um arquivo lá que é o persistence.xml, né? persistence.xml, e é nesse arquivo que a gente vai definir detalhes de acesso ao banco, né? Então aqui no Spring Data JPA, a gente não vai usar esse arquivo, a gente vai usar esse arquivo aqui de forma geral, para todo tipo de aplicação Spring Data, ou melhor, Spring, né? Framework Spring, a gente vai ter sempre essas configurações aqui, um arquivozinho de configuração geral da aplicação. Nesse caso aqui, como é o banco, a gente vai fornecer informações de configuração do banco. Então aqui basicamente o que vocês precisam informar são esses dados aqui, certo? Eu vou colocar o URL do banco, né? O que é que eu preciso, qual acesso aqui, qual o banco, né? Dessa URL, eu vou colocar aqui o banco que eu estou tentando acessar, criar e acessar esse banco aqui, esse nome, né? Esse aqui é o URL do MySQL. Eu tenho que fornecer o nome e usuário e senha do banco, né? E é importante para vocês aqui, quando vocês criarem um usuário lá no banco, é importante que esse usuário tenha permissão para, por exemplo, para criar um projeto, né? É interessante para a gente não perder muito tempo em configuração, vocês colocar a permissão para esse usuário, por exemplo, DBA, que ele vai ter permissão já de fazer tudo no banco. Então, quando ele tentar executar, que ele já vai criar, se não tiver o banco, ele vai criar automaticamente, porque tem permissão ao usuário, certo? E o usuário, como tem permissão também, ele vai criar já as tabelas também, certo? Tem que ter cuidado com essas permissões do usuário também. E aqui são algumas configurações específicas do Hibernate, né? Por exemplo, eu quero que ele mostre as consultas. Quando eu fizer alguma consulta usando JPA, ele vai mostrar a consulta que ele usou, né? Dentre outros aqui, o dialeto, MySQL, né? Então, são essas configurações aqui que ele vai acessar o banco. Então, com isso aqui, ele já consegue acessar e se comunicar com o banco, certo? E aí vamos falar um pouquinho aqui da estrutura do projeto que ele gerou, né? Ele gera sempre uma classe, que é a classe principal que vai fazer vai fazer o start, né? Executar a aplicação Spring, né? O framework Spring, que seria, nesse caso aqui, essa aplicação aqui. Ele colocou Spring Data Application. E aí essa aplicação ela já vem também, no caso, com essa notação aqui, que vai definir justamente que é a aplicação principal, né? A primeira execução vai ser por aqui, ele vai startar aqui o framework Spring aqui, certo? Então ele tem essa notaçãozinha Spring Boot Application, isso aqui é do Spring Boot. E a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui, certo? E além disso aqui eu vou ter minhas entidades e também os repositórios, como eu falei para vocês, o repositório do livro, né? Só a interface, né? E o outro repositório aqui de autor, por exemplo, certo? Então vamos voltar um pouquinho aqui, pessoal, para a apresentação.
Então, justamente, aqui é aquela classe que eu falei para vocês, né? Aqui, justamente, eu quero agora usar o que eu criei do repositório, certo? Voltamos aqui agora. Então, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso criar aqui, no caso, uma variável, né? Com o meu repositório. E aí eu coloco aquela como private final, né? Coloquei aqui. E aí eu preciso inicializar. Na verdade, eu não vou reinicializar, né? Inicializar essa variável, né? O que o framework, o Spring vai fazer para a gente, como eu falei para vocês, ele tem a ideia da injeção de dependência, né? Inversão de controle. Então, o que é que eu digo para o framework? Eu digo o que é que eu preciso, qual a dependência que eu preciso, né? E aí o framework vai fornecer para mim aqui já uma instância dessa minha necessidade, dessa minha dependência, né? Então, essa aqui é a minha dependência. Eu preciso de um repositório para poder fazer a interface com o banco, a comunicação com o banco, né? E aí como é que eu faço essa para o Spring saber que eu preciso disso, né? Eu coloco aqui no construtor dessa minha classe, eu coloco justamente aqui essas dependências que eu preciso. Nesse caso aqui só o repositório do livro e atribuo aqui essa variável, certo? Então com isso aqui ele vai saber. Então ele está aqui tem um construtor aqui com esse atributo, né? Com esse parâmetro. Então ele realmente precisa ele tem essa dependência dessa classe aqui desse repositório. Então ele vai saber já isso aqui e vai trazer para a gente instanciar exatamente o que a gente precisa, certo? E pronto, então aqui a gente vai acessar e usar isso aqui, né? Eu criei aqui, por exemplo, um livro, instância do entidade livro, CT aqui o título e um SBN, um outro atributo, né? E aí estou usando aqui o repositório, que o Spring forneceu para a gente, injetou essa dependência para a gente aqui nessa variável, nessa instância. E aí eu posso usar os métodos dele, né? Como eu falei para você, tem um método save, que a gente não definiu, né? Ele já trouxe pra gente aqui, save. E aí ele vai fazer, lembrando um pouquinho lá do JPA, né? Só lembrando aqui do JPA, se ele for trabalhar no JPA, pra gente, por exemplo, a gente salvar, por exemplo, a gente precisa de alguns passos, né? Deixa eu só voltar aqui lá só pra gente lembrar aqui como é que era. Deixa eu parar um pouquinho aqui, só pra gente lembrar um projeto do... Então, pessoal, só mostrando para vocês aqui um exemplozinho do JPA, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Isso aqui era um exemplozinho que era o contexto dele era de contas, né? Contas num banco, por exemplo, né? Então, só para mostrar aqui o que é que eu preciso usando só o JPA, né? Eu preciso, para acessar o banco, eu preciso sempre criar um Entity Manager Factory, né? Que ele vai criar os objetos que são Entity Manager, né? Então eu preciso primeiramente desse Entity Manager, né? A partir daí desse Entity Manager eu vou precisar iniciar uma transação, é a primeira coisa, quando eu vou alterar o banco. Então eu faço um método aqui, eu chamo o método de persistir, de salvar realmente no banco, e por fim eu tenho que comitar essas alterações que eu fiz no banco, né? Uma transação e comita a transação, e fecha aqui o Entity Manager depois, certo? Então veja que eu preciso de tudo isso aqui para poder simplesmente salvar, certo? Isso aqui é no Spring JPA. E no Spring Data, o que eu preciso somente aqui, ele vai fornecer para mim já um método save, que ele vai tratar tudo aquilo ali para mim, certo? Então veja que já vai economizando trabalho para a gente, certo? Ok, então isso aqui é a classe que eu vou utilizar, né? Aí só um comentáriozinho aqui dessa classe, que é importante que vocês usem isso aqui para as primeiras tarefas, né? A tarefa dessa semana e também para o projeto, a primeira entrega, né? Que a gente vai usar no caso somente linha de comando, certo? Então a ideia é que a gente usa essa classe principal que a gente pode implementar, no caso, essa interface aqui, Command Line Runner, né? Que é linha de comando, execução de linha de comando. E aí quando você implementa essa interface, ele vai ter só um método que a gente vai precisar implementar, que é o run, certo? Então, aqui dentro do run é que eu vou fazer a minha lógica que eu quero consultar o banco, né? Salvar no banco, né? Esse trabalho vai ocorrer aqui dentro desse método. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o método main dessa aplicação, vai iniciar o Spring. Quando ele terminou aqui de iniciar o Spring, ele vai vir para esse método run, certo? Então todo o nosso código será aqui dentro desse método run, certo? Isso aqui é uma possibilidade para vocês. E aí, como eu falei para vocês, já o ambiente de desenvolvimento, né? A suíte, o Spring Tools 4, lá no site, né? Vou usar para vocês vão ver como teste aqui. Os testes vão ser só usando o banco MySQL e usando o Maven, né, como gerenciador de dependência e de build,
E aí só para explicar um pouquinho para vocês a lógica dessas configurações do Spring, né? Ele tem uma configuração simplificada e isso aí vem desde o Spring da versão 3, né? Que a gente pode fazer essa configuração toda no código Java. E aí posteriormente foi criado um projeto que é o Spring Boot. Você já deve ter ouvido falar nisso aqui. Spring Boot, ele é um projeto que ele trouxe um novo paradigma para desenvolver aplicações com Spring, né? Com pouco esforço. E aí essa Spring Boot ele não gera código. O que ele faz é analisar o que a gente está precisando de um projeto e aí configurar automaticamente esse projeto. Como a gente viu lá, quando ele gera a estrutura do projeto todinha pronta para a gente, certo? E ele também tem essa ideia de, nas dependências, né, no arquivo do POM.xml, por exemplo, ele cria essa ideia dos starters, né? Vamos lembrar lá do arquivo do dependências lá do POM.xml, a gente precisa definir para cada coisa que a gente vai precisar, cada dependência de algum projeto externo, alguma biblioteca, a gente vai ter que definir lá no POM uma entradazinha de dependência para cada um desses, né? Acontece que às vezes a gente precisa colocar muitas dependências para coisas que sempre utiliza, né? Então ele criou essa ideia dos starters, que é como esses starters são agrupadores, né? São agrupadores que vão aglutinar várias dependências para ficar mais simples. Em vez de eu colocar várias dependências, eu coloco só um starter desse e ele vai configurar todas as outras que a gente precisa, tá bom? Sempre a ideia é simplificar. Isso aqui eu mostrei para vocês já, né? Aqui também eu mostrei para vocês as dependências que a gente vai precisar para essa primeira parte do projeto. Seriam só essas duas dependências, certo? A dependência do Spring Data JPA e a do banco de dados. Eu mostrei para vocês também isso aqui, né? A configuração de acesso, nos dados de acesso ao banco, né? No arquivo applications.properties. E aí mostrar um pouco para vocês como a gente trabalha com paginação e ordenação, né? A gente pode usar, como eu mostrei para vocês lá no início, duas interfaces. Tanto essa Page and Sorting Repository, como também o JPA Repository. As duas possibilidades. Como é que a gente vai trabalhar com a paginação, né? A gente primeiro precisa obter um objeto, que é o Page Request, né? Ele implementa a interface Pageable, paginação, né? E a gente passa esse objeto PageRequest como argumento para um método de consulta no repositório, né? Vou mostrar um exemplo que fica mais fácil. Aqui também está um artigozinho que é importante que vocês vejam também, que ele detalha mais essa paginação, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. Então vamos mostrar de novo o nosso exemplo do livro, certo? Só que agora lembra que da primeira vez eu estendi da interface CRUD Repository, eu não tinha paginação. Agora eu mudei aqui, estou estendendo da interface Page and Sorting. Certo? Estou especificando aqui a entidade do livro e a chave primária dele. Mesma ideia lá que eu mostrei antes. A ideia é só que a interface aqui será diferente. Então veja, eu tinha aquele mesmo método que eu usei antes, né? E criei um outro método aqui só para mostrar a ideia da paginação, por exemplo. Seguindo também aqui é uma query derivada. Estou seguindo aqui o padrão, não? Quero buscar, aí tem um atributo preço, então eu quero buscar pelo preço que seja less than, né? Que é menor que. Então eu quero um preço que seja menor que, e aí eu tenho que passar o preço que eu quero que seja menor que, né? E aí o que é que eu usar vocês? Eu passo para o método consulta que eu estou querendo trabalhar aqui, eu passo um objeto de paginação, que é o Pageable, né? E aí o que é que ele vai devolver? Ele pode devolver para a gente, pessoal, tanto o list, outras possibilidades, né? Tem list, tem iterator, e também tem essa possibilidade que é interessante aqui, que é esse objeto aqui, page. O que é interessante esse page? Eu esqueci de comentar com vocês lá na web aula. O interessante desse page é que ele traz para a gente informações da paginação, certo? Se eu usar, por exemplo, o list, eu não vou ter essa informação de paginação de forma mais simplificada, como esse objeto aqui já traz para a gente. Vamos ver uma ideia, só para que vocês vejam. Por exemplo, eu estou trazendo aqui a consulta e nesse objeto aqui, ó, eu gerei aqui usando essa lista, esse page, né, de livros, e ficou com o nome de livro, certo? E aí o que é que ele traz? Ele tem informação, por exemplo, de qual a página que eu estou consultando atualmente, né? Qual o número de elementos totais dessa consulta, né? Então veja que ele já traz aqui para a gente várias informações interessantes, né? Esse retorno aqui, tipo de retorno. Certo? E aqui eu estou mostrando aqui para vocês como é que eu faço a configuração dessa paginação. Aqui eu estou mostrando que eu passo aqui, né, um objeto de paginação e eu tenho que configurar. Qual vai ser a página que eu quero? Quantas páginas eu quero? Quantos elementos por página eu quero? Eu preciso definir isso aqui, certo? Qual a página que eu quero consultar? Então eu vou definir aqui, né, quando eu for fazer a minha consulta, esse objeto que eu vou passar, eu vou configurar esse objeto, né? Então, como eu falei para você, a primeira coisa com paginação é obter aqui esse objeto PageRequest,
né? E a partir dele ele tem um método off, por exemplo, e aí eu vou especificar aqui alguns argumentos, né? Algumas configurações. Por exemplo, qual a página que eu quero? Eu começo da página 0 e vou seguindo as páginas, né? Página 1, página 2. Então, nesse caso aqui, eu quero consultar apenas a página 0, né? E eu quero que ele traga 4 elementos em cada página, certo? Então, ele vai pegar minha consulta, vai consultar e vai ver, vamos dizer que tenha 12 elementos. Então, ele vai dividir esses 12 elementos em 13 páginas, em 3 páginas, né? Cada página com 4 elementos, né? Em forma 12. E aí, nesse caso aqui, eu quero que ele traga apenas a primeira página, certo? E eu também posso fornecer aqui a questão da ordenação. Eu quero que essa paginação seja ordenada, né? Por exemplo, pelo preço de forma ascendente, certo? Então, eu passo depois aqui esse objeto, eu criei esse objeto em um pageable, que eu falei para vocês, né? E aí passo como parâmetro aqui para o meu objeto, para o meu método de consulta, né? Então, pronto, ele vai trazer já isso aí paginado para mim. Ok, pessoal? Só uma ideia aqui, então. O que a gente vai ter, né? Vai ter essa aplicação principal, né? Que é Spring Data. No caso do nosso exemplo aqui, Spring Data Application. Você pode definir o nome, né? Mas é a aplicação que vai iniciar o Spring, o Framework Spring. E aí depois você vai fazer suas configurações e execuções aqui. Essa aplicação ela vai ter uma dependência que é, no caso da gente aqui, é a Livro Repository, né? Então ela usa essa dependência, né? E o Framework injeta para a gente essa dependência aqui nessa classe. Certo? Então a ideia é essa, da injeção de dependência. Então, só retomando aqui o passo a passo. O que, é que a gente precisa fazer primeiro? Criar as entidades do modelo, no nosso caso livro e autores, etc. Nesse caso, esse exemplozinho aqui é funcionário e cargo, por exemplo. Em seguida, a gente vai criar os repositórios para os domínios de cada dado, né? Ou seja, eu preciso de um repositório de funcionário, um repositório de cargo. Vou ter a aplicação principal, que o Spring já fornece para a gente, né? Com essa notação. E nesse caso, se eu quiser usar a linha de comando, como eu falei para vocês, a gente vai implementar a interface Command Line Runner, Command Line Runner, que vai ter um método run, que a gente vai implementar esse método e usar tudo que nós queremos nesse método. Certo? Então com isso aqui, pessoal, a ideia geral. Deixa eu mostrar para vocês também agora um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre... deixa eu mostrar aqui. Vamos conversar um pouquinho também, pessoal, sobre a questão do projeto, certo? Que eu falei um pouquinho mais rápido, vou tentar detalhar um pouquinho aqui também sobre o projeto. Deixa eu buscar aqui o projeto. Ok, pessoal, vamos ver aqui o projeto. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Então, qual a ideia do projeto? Primeiro, o projeto o objetivo dele, que eu quero com esse projeto, né, é que vocês entendam a ideia de um sistema corporativo, vocês implementem e consigam mostrar o que é que ele vai fazer, certo? Então a ideia é implementar um projetinho de sistema corporativo. Qual é o escopo dele? Aqui eu tenho o escopo, né? Primeiro vai ser um projeto em grupo, como eu falei para vocês, já dividimos os grupos, né, de todo mundo. Então a ideia vocês vão desenvolver a lógica é desenvolver uma lógica de livros online, né, como um estudo de caso, né? E aí podia ter várias possibilidades. Aqui eu pensei nessa aqui para a gente fechar no escopo já certinho. No semestre passado a gente terminou perdendo muito tempo do pessoal pensando qual é o projeto que seria e tal. E aí você já tem um projeto para trabalhar já desde agora. E a ideia é que vocês realmente treinem, né? Estudem e treinem todos os conteúdos que nós vamos ver aqui para chegar até construir realmente um sistema corporativo mais complexo, certo? Então, esse projeto ele vai ter 3 entregas, vai ser como se fosse três projetinhos, né? E aí tem aqui as datas, né? A primeira entrega, que é essa primeira dessa semana agora, né, que vai começar, é a entrega do projeto da camada de dados, persistência, né? E a ideia é que entrega até dia 8 de fevereiro. Em seguida, e aí mais embaixo eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é que deve ter nessa primeira entrega, certo? Na segunda entrega vai ser a camada de apresentação mais o conteúdo da entrega anterior. Sempre assim, sempre o conteúdo que a gente já fez antes vai ser usado de novo, né? Ou seja, a persistência e a parte da camada da apresentação, a camada web. Vai ser a parte da web. E a entrega dela vai ser lá para abril ainda, então a gente vai ter um bom tempo ainda, certo? Outra coisa também, pessoal, que sempre para esses projetos eu deixei uma semana ou mais, né? No caso da parte web vai ser 2 semanas, se eu não me engano. E aí nesse caso, nessas 2 semanas nós não teremos aulas com conteúdo novo, né? Justamente para que vocês possam focar e trabalhar naquela parte do projeto, certo? E aí durante essa semana nós teremos encontros com cada grupo, para ver o que é que vocês estão com alguma dúvida, o que é que vocês fizeram, para acompanhar o projeto, assim, para a gente discutir um pouquinho, certo?
Para essa semana agora, eu vou definir justamente na quarta-feira, eu vou colocar para vocês lá no mural, essa semana, na quarta-feira, para a gente se encontrar, no caso, cada grupo, e vocês me mostram o que vocês fizeram ou se estão com alguma dúvida também, tá bom? E aí, pessoal, por último, a terceira entrega, a ideia é que a gente, se a gente conseguir chegar lá com o conteúdo, né, tudo certo, a gente vai ver a parte da camada de integração usando microserviços, né? Então a gente vai aproveitar tudo que a gente fez aqui antes, né? Nesse caso a gente vai dividir a aplicação, no caso em vários microserviços, né? E a entrega dela também vai ser em abril, mas lá no finalzinho de abril, tá bom? Outra coisa também, eu disponibilizei para cada grupo a questão do repositório no GitHub, então tudo que vocês vão fazer no projeto, cada grupo vai ter um repositório no GitHub, e aí é que vocês coloquem, vão comitando tudo no GitHub que vocês fizeram já, e eu vou avaliar tudo lá pelo GitHub, inclusive ver quem comitou o que, né, ver como é que foi o trabalho de cada um também, certo? Falei isso aqui já. E o projeto precisa estar, lógico, né, devidamente documentado, vocês têm que comentar direitinho lá o código, né, isso aí vai ser avaliado também, questão de documentação também, né, se quiser colocar um wikizinho lá no GitHub explicando, né, mostrar alguma figurinha do projeto, é interessante também, certo? E aqui saem os detalhes, né, de cada entrega. Antes de eu mostrar aqui o detalhe de cada entrega, pessoal, eu tenho aqui mais embaixo também, depois das entregas, os requisitos funcionais, né, e não funcionais dessa loja, né? E aí são os detalhes mais gerais, né? Por exemplo, e eu dividi também esses requisitos, pessoal, por prioridade. Por que eu dividi isso aqui? Porque eu pensei o seguinte: tem os requisitos mais prioritários, né, que seria mais interessante que houvesse na aplicação, né? E aí não quer dizer também, se vocês não conseguirem implementar tudo isso aqui, se não conseguiu ter tempo de implementar tudo isso aqui, quer dizer que vocês vão ser reprovados, não. Mas assim, lógico que a nota vai ser de acordo com quem conseguir implementar mais coisa e da melhor forma, vai ter uma nota melhor, lógico, do que quem fez menos, né? E a gente vai pesando isso aí, certo? Mas também não se preocupe também se vocês não conseguirem, vamos dizer que teve algum problema durante o meio desse caminho e vocês não conseguiram, não tiveram tempo de implementar todas essas funcionalidades, por exemplo, da prioridade 1, por exemplo. Então a gente vai conversando e ver a possibilidade de o que é que a gente consegue tirar de nota da lei, certo? Então, eu coloquei aqui o que é que precisa, né? Precisa de informação, por exemplo, de livro. O livro deve ter o quê? Pelo menos título, descrição, preço, né? Algumas informações aqui. Imagem de capa, né? Entre outros. Os autores, vai ter o nome dos autores, categoria que esse livro pode pertencer, né? E editoras também, né? O livro tem o nome da editora e a cidade dessa editora. Certo? E aí vocês vão precisar basicamente aqui de alguns CRUDs, né, para cada um desses conceitos aqui. E também tem algumas regras de negócio aqui também. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, em relação à parte do livro. Um livro só pode ser cadastrado se tiver pelo menos um autor e uma categoria relacionada a esse livro, né? E aí pode ter vários autores. Isso aqui é uma regra do negócio. Uma outra, o livro só será habilitado para as compras, né, na nossa livraria lá web, se houver pelo menos um item em estoque desse livro, né? Se não tiver nenhum item em estoque desse livro, você vai mostrar lá nas suas consultas para os seus clientes, né? Quando ele consultar o livro, ele vai mostrar lá que tem um livro, mas aí não vai habilitar a opçãozinha de compra, certo? Porque está sem estoque, você vai mostrar que está sem estoque, certo? E outra informação também, que após você comprar um item desse, um livro desse do estoque, a gente tem que debitar esse livro do estoque, certo? É outra regra de negócio também. Tem a ver com o estoque e com o livro também, né? E aí tem outras funcionalidades aqui, ó, também de prioridade 1 também, que seria interessante que tenha justamente o estoque, né? O estoque deve mostrar informação sobre o estoque atual, né, e também histórico. Você vê, por exemplo, eu inseri agora, adicionei 10 livros que chegaram ao estoque no meu centro de distribuição de João Pessoa, por exemplo, certo? Então eu vou mostrar lá. E aí, algumas dúvidas que surgiram em relação a esses conceitos, realmente, né? Então, como eu falei para vocês, lá o centro de distribuição é justamente o local onde serão armazenados, ou seja, será o estoque físico realmente dos livros que serão disponibilizados na minha livraria, né? Então, eu posso ter um centro de distribuição que seja, por exemplo, um centro de distribuição aqui de João Pessoa vai ser um local, né? Um galpão, por exemplo, lá aqui de João Pessoa, localizado no João Pessoa, por exemplo. E aí dentro dele a gente vai ter várias prateleiras, vários locais para guardar fisicamente esse livro lá, né? Então, quando a pessoa vender, eu já sei que esse livro está lá na prateleira X do meu centro de distribuição de João Pessoa, certo? Então, com isso aí, seria a parte do estoque. Tem algumas regras também aqui de estoque também. E tem os pedidos, né? Então, eu tenho os livros, tenho o estoque desses livros, e aí eu posso fazer pedidos, né? Ou seja,
eu tenho lá, estou navegando lá, vejo um livro interessante, tenho estoque, então eu vou lá, adiciono no meu pedido, né? Então vai ter informação aqui dos pedidos. E aí, em relação aos pedidos também, pessoal, tem a ideia, por exemplo, está navegando lá numa loja, né? Você primeiro vai adicionar os itens e ele vai para o seu carrinho de compra, certo? A ideia, a princípio, né, você pode fazer de outra forma, mas a ideia a princípio é que seria talvez usar, por exemplo, o pedido, quando o cliente adicionasse um item no carrinho, esse item na verdade seria adicionado ao pedido, né? Só que ele começaria com status ele teria status, então ele teria o status de não finalizado, por exemplo, né? E aí estaria lá no carrinho, você guardaria isso no banco, quando o cliente sempre que o cliente acessasse lá, já estava com o seu carrinho lá com os itens que ele deixou lá anteriormente, né? Pelo menos por um tempo. Aí tem algumas regrazinhas aqui embaixo. E aí quando o cliente resolvesse realmente finalizar a compra, então beleza, vou fechar o meu carrinho, vou fechar a minha compra. E aí esse mesmo pedido com os itens vai passar o status dele, em vez de não finalizado, né, para finalizado, e vai ter um pagamento, e aí vai ter os dados para envio desses itens, né? Tem a questão também dos usuários, né? Tem que ter o usuário para acessar a aplicação, né? Eu coloquei basicamente aqui para simplificar aqui dois papéis, ou você vai ser um cliente ou vai ser um administrador, né? Que vai fazer a parte administrativa. E aí o que eu pensei, né? Primeiro foquem nos itens da prioridade 1, são os principais. Para a aplicação minimamente aparecer e funcionar, né? E aí depois vamos dizer que seu grupo está com tempo, né? Vocês estão querendo realmente melhorar a sua nota também. Então você vai tentar, se terminou isso aqui, quando você terminar, primeiro foque nisso aqui. Terminou as prioridade 1, então você quer fazer mais alguma coisa, você pode tentar aqui os itens da prioridade 2, por exemplo, a questão de logística de entrega, né? Então vamos dizer que eu fiz a compra lá e quando eu fiz a compra eu vou enviar um e-mail para o cliente dizendo que ele finalizou a compra e aí vou também gerar, por exemplo, a questão da logística, né? Eu vou enviar esse pedido, né, para alguma transportadora. Então vou cadastrar uma transportadora, um entregador, por exemplo. E aí cada vez que ele for movimentando, por exemplo, saiu do meu centro de distribuição, foi para a transportadora. Então eu vou incluir uma movimentaçãozinha dessa logística, né? Para o cliente conseguir rastrear onde é que está o meu pedido de entrega. Certo? Então seria essa outra funcionalidade aqui. E aí tem outras funcionalidades aqui com outras prioridades também, certo? Questão, por exemplo, de avaliação, né? Lá no finalzinho, outra prioridade também menor seria você incluir a questão de avaliação, comentário do cliente sobre cada item desse aí, certo? Vai acontecer a vocês. Primeiro foquem na prioridade 1, os itens de prioridade 1. Se for ter tempo e achar que é interessante investir mais nisso aqui, até para melhorar a nota também, porque quem fizer mais coisa, como eu disse a vocês, quem fizer mais coisa vai ter uma nota melhor também, dependendo da qualidade do que fez também, certo? E aí tem os requisitos não funcionais aqui, que é justamente a questão a primeira entrega vai ter uma interface linha de comando. Na segunda entrega vai ser a parte web, né? Vai ter uma arquitetura em N camadas, padrão MVC. E também na entrega deve ter uma interface web, né? E eu vou colocar depois aqui a entrega 3 vai ser microserviços, certo? Então são isso aqui. Tem algumas tecnologias aqui também que eu coloquei para vocês em relação ao Spring, né? O banco de dados podem ser de preferência de vocês. Os pontos avaliados, né? Foi para vocês aqui a qualidade do código, né? A questão da arquitetura que vocês vão usar na aplicação, que seja modular, que caso você precise fazer alguma manutenção, a gente precisa altere o mínimo possível, aí vocês vão seguir os padrões lá que vocês usaram em padrões de projeto, né? Questão também de código, a documentação do código, da aplicação e do código também, né? Tudo preparado para mudança, como eu falei para vocês, né? Isso aqui é um plus, né? Se vocês tiverem tempo também e conseguirem codificar, se vocês já viram o teste ou não, já fazendo os testes, pelo menos algumas funcionalidades principais, é interessante, né? Certo? E aí, como eu falei para vocês, né? Eu vou avaliar, por exemplo, principalmente os pontos da prioridade 1, e aí quem fez mais aqui, lógico que vai ter uma pontuação melhor também. Ou fizer alguma coisa extra que não está listada ali, vocês também podem fazer fora a prioridade 1, né? O primeiro tem que ter pelo menos a prioridade 1, ou pelo menos alguma coisa da prioridade 1. Tem que ter, no caso, também a questão de segurança da aplicação, né? Vocês podem também usar um banco de dados que vocês julgarem adequados quando a gente chegar lá no finalzinho do microserviço para cada parte da aplicação, mas aí no finalzinho só. Certo? E também a questão da visual agradável, né? Da parte de interface, né? Quando chegar na parte de web, certo? E aí nós temos aqui embaixo as equipes com os repositórios do Git
e cada uma das equipes. Tá bom? Então, deixa eu voltar um pouquinho para a entrega. A entrega 1, certo? Aqui são os requisitos que eu coloquei. Falta colocar aqui a informação da entrega 3, que ele vai demorar um pouquinho, né? Então deixei para colocar um pouquinho depois ainda. Então aqui para a entrega 1, né? Foi uma coisa mais simplificada, certo? O que é que vocês precisaram fazer? No mínimo vocês têm que ter as entidades, o mapeamento dessas entidades usando JPA, né? Os repositórios contendo as consultas com paginação e ordenação, e operações, né, do CRUD, né? Além disso, deve ter uma aplicação que irá executar as funcionalidades da linha de comando, né? Deve apresentar, no caso, um menuzinho das opções que eu tenho disponíveis, né, para as funcionalidades principais. O que é que precisa de funcionalidade? Você pode permitir para o usuário registrar um novo usuário, né, na aplicação, consultar um usuário, por exemplo, por e-mail dele, né, cadastrar e alterar um autor, por exemplo, cadastrar, alterar, excluir um livro. Veja que para autor eu coloquei só cadastrar e alterar, não precisa excluir por enquanto, depois vai precisar. Para o livro eu botei já tudo aqui, certo? E aí tem que relacionar o livro com um autor. A possibilidade também de cadastrar um livro de um centro de distribuição. Não coloquei nada para alterar nem excluir. Eu chamei para simplificar essa primeira entrega. Criar, por exemplo, prateleira no centro de distribuição, né? Relacionando a prateleira com o centro de distribuição. E cadastrar um livro no estoque, certo? E aí também tem as consultas. Depois que você cadastrou ali, você precisa fazer consultas também. Consultar, por exemplo, os 5 livros mais baratos que estão com estoque, certo? Então vai precisar fazer aqui uma paginação, né, mostrando só os 5 livros, ou então uma consulta que traga só os 5 livros, né, mais baratos, certo? E aqui embaixo vai precisar de uma paginação. Aqui vai precisar de uma ordenação, né, pelo preço, e aqui vai precisar de uma paginação, certo? Então vai constar todos os livros em estoque, tanto que tem estoque como não tem estoque. Nesse caso aqui é só que tem estoque. Esse caso de baixo, essa consulta mostra os dois, ordenado de forma ascendente pelo livro, né? E aí de paginado para um tamanho fixo que você pode definir, por exemplo, 5 livros, 3 livros cada página. E o usuário pode informar cada página que ele quer consultar, certo? E aí também a possibilidade de adicionar um livro a um pedido, por exemplo, um carrinho de compras, certo? Então seria essa funcionalidade que deve mostrar no menu, né? E fornecer para o usuário, certo? Depois vai ter a entrega da camada 2, que aí a gente vai conversar um pouquinho mais depois, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Deixa eu mostrar aqui em relação ao projeto, em relação à tarefa dessa semana que vocês já devem estar terminando já. A ideia é que tudo seja interligado, né? Vocês vão ver aqui tudo em relação ao contexto da loja de livros. Então, da tarefa já é uma coisa um pouquinho mais simples, né? Você vê a entrega lá do projeto, a primeira entrega é uma coisa, já tem algumas funcionalidades. Aqui a tarefa somente para que vocês revisem o conteúdo da semana de persistência e apliquem na prática, né? Basicamente é isso que eu quero com essa tarefinha aqui. E essa tarefa, vocês devem ter um formuláriozinho, vocês devem implementar, no caso, individualmente, criar seu projeto lá, usando tudo que a gente mostrou. Depois que você terminar, você vai exportar esse projeto, né? Exporta compactado como zip, né? E aí você vai adicionar lá no formulário, colocar seu nome, matrícula no formulário dessa tarefa e adicionar o arquivo lá anexo no ponto que precisa, certo? Então qual é o escopo dele? Essa tarefa é focada justamente na questão da persistência, né? Então tem os materiais que eu coloquei aqui embaixo também, e a ideia é que você faça isso aqui, ó, cadastrar um autor, que justamente você vai usar isso aqui também, aproveitar o que você fez aqui lá para o projeto também, certo? Mas aqui eu vou ver cada um realmente fazendo, lá tem o grupo, né? E aqui eu vou ver cada um fazendo. Então cadastrar um autor, cadastrar, alterar o livro, consultar os livros de forma ascendente pelo preço, né? E incluir a aplicação com... ou seja, você aqui não precisa nem fazer um menu como eu quero lá apresentar um menu com as funcionalidades lá no projeto, né? Aqui nessa tarefinha eu quero apenas que você execute, né? Que você exercite, no caso, cada uma dessas funcionalidades. Você precisa cadastrar lá um usuário, salvar o usuário, alterar, excluir, consultar todos os livros de forma ordenada, de forma ascendente e paginada, certo? Então, você vai e faz um testezinho para cada uma dessas coisas aqui, certo? E os pontos avaliados são os mesmos lá, a ideia lá do projeto também. Algumas referências para que vocês possam usar também, certo? Então, vocês vão usar uma parte disso aqui para a parte do projeto também, a primeira entrega, tá bom? Então, pessoal, acho que é isso. Acho que tudo que eu lembrei que a gente tinha discutido, eu coloquei aqui, tá bom? Qualquer dúvida a gente vai conversando. Então, até mais, pessoal.